Música e poesia se confundiam na Grécia Antiga com a leitura oral. Séculos depois, essa indistinção volta a se repetir. Hoje nós vamos falar da relação entre música e poesia. E quem está aqui para falar desse assunto com a gente é o poeta e acadêmico Geraldo Carneiro. Querido, obrigado pela sua presença. Rafael. Vamos bater papo. Tomara que sim. Tomara que sim. Vamos começar pela música. Você, aos 18, se dizia um músico e que, por um certo incentivo, virou letrista. Como é que foi isso? Eu fui músico, assim, na infância, durante toda a infância. Depois estudei música também na adolescência. E supunha que fosse músico. Aí meus amigos músicos eram muito mais talentosos do que eu e foram delicadamente me empurrando para a província da poesia. Não vá por aí, né? Vai por aqui. E me empurraram para as palavras que já faziam parte da minha vida desde a mais tenra infância. Segundo o anedotário familiar, quando eu fiz 1 ano de idade, pronunciei a palavra liquidificador. Então, você imagina que eu já tinha uma certa facilidade para... E gostava da sonoridade. Para falar palavras, sobretudo as palavras mais difíceis e cheias de sílabas. Então, comecei a... Paralelepípedo, então, foi uma alegria. Paralelepípedo foi, deve ter sido ali pelos 2 anos, imagino. Uhum. Mas, então, sempre tive apreço pela sonoridade das palavras e não imagino as palavras sem a sonoridade que lhes é peculiar, né? Mas a música você ainda pratica? Pratico pouquíssimo. Tenho muitos amigos músicos que me cobram letras o tempo todo. Infelizmente, não dou conta das encomendas, mas toco um violãozinho de vez em quando, muito raramente, quando há reuniões familiares e tal. Mas toquei piano, tenho ainda um piano em casa, imitado do piano do Tom Jobim, da casa dele. O Tom me botou para tocar piano de novo na adolescência, quando eu já tinha desistido do piano. Dizia que eu tinha uma mão boa para fazer as nonas e as décimas. Porque precisa abrir... a mão do Tom era meio pequena, assim, o Tom só fazia uma nona, não chegava a fazer uma décima. Então, ele me botou para tocar piano, queria que eu tocasse na banda dele. Tem até um filme que eu troco, estou nos créditos, como pianista do Tom Jobim. Imagine você, legal. Que coisa absurda. Que coisa para poucos. Um filme dificílimo, um piano dificílimo. E outro dia o Danilo Caymmi, que fazia parte da banda, me disse, você tocou aquela partitura? Eu falei, claro que não, o Tom maluco botou o crédito lá, mas não toquei coisa nenhuma. Você não tocou? Não, foi o próprio E você já trabalhou com outros grandes músicos, né? O Francis Haime, o Piazzolla, o Wagner Tiso também. Muitos parceiros. Como é que foram essas parcerias? Tem alguma curiosa? Olha, é sempre muito divertido o cara te dar uma música e você inventar um sentido para a música. E o que é mais surpreendente ainda é a pessoa ficar satisfeita com o sentido que você inventou para a música. E os meus parceiros têm sido sempre muito receptivos e... Eles mandam a melodia e aí você põe... de modo geral, exceto o Francis. O Francis, de modo geral, eu ponho ele põe música em cima da letra. Mas os outros parceiros eu sempre ponho... é o contrário. Com o Egberto, com o Piazzolla, eu ponho as palavras em cima das melodias. Você achava Achava um sentido para aquilo. É uma coisa complicadíssima, porque você, em primeiro lugar, tem que fazer alguma coisa que tenha pé e cabeça, né? Uhum. E depois adaptar aquilo à sonoridade da melodia e ao próprio espírito da música. Tem uma letra do Tim Maia que é assim, né? Que todo mundo canta animadíssimo, aquela, como é que é? Gostava tanto. Que a música é super sofrida e todo mundo canta animadíssimo. Isso é muito comum no samba. Tem um samba, por exemplo, que me faz chorar, não posso nem ouvir. Que o samba todo animado assim, um dia encontrei Rosa Maria à beira da praia a soluçar. Eu perguntei o que aconteceu. Rosa Maria me respondeu: o nosso amor morreu. Um negócio terrível. E vem toda alegrinha a música, e de repente você cai naquela depressão irremediável, né? Isso acontece muito legal. Na música. E assim como na música, me parece que na poesia também o ritmo é importante. Você acha que o ritmo é a essência dessas duas? Eu acho que o maior professor de poesia, na minha opinião, é aquele americano Ezra Pound. Que é uma figura cuja profissão de fé política não é das mais confiáveis, mas é um professor de poesia sensacional e ele divide a poesia em 3 grandes... Segundo ele, tem 3 grandes qualidades na poesia. E uma delas, para mim, talvez tem 2 que são importantíssimas: a logopeia, quer dizer, o sentido, e a melopeia, que é a musicalidade. Então, as palavras são dotadas de musicalidade. Quando você lê o primeiro poema que existe, que não é, enfim, que foi recomposto, porque perdeu-se a escrita desse poema, que era cantado, você mencionou na abertura, que era cantado pelos Aedos, lá na Grécia,
ele é cheio de aliterações, cheio de assonâncias. Então, quer dizer, tem jogos verbais... Que mudavam a depender de quem... E jogos verbais, assim, extremamente sofisticados e sonoros. Então, o sentido e a narrativa daquele poema está o tempo todo atravessado por uma musicalidade que é fundamental, que é talvez o lado mais fascinante do poema. Claro que a história do poema é também fascinante, a Guerra de Troia e tal, mas a música que emerge daquelas palavras é tão fascinante quanto o conteúdo daquelas palavras. E o que eu acho fascinante nesse caso é como, a depender de quem declama o poema, ele muda, né? Porque não tinha um registro escrito. Parece que havia um registro escrito que se perdeu, que depois foi recomposto, muitos séculos depois, né? Mas a versão que ficou para nós é uma versão extremamente rica do ponto de vista fonético. E a própria palavra é um fenômeno fonético, não há palavra sem... Quando a gente lê uma palavra morta numa folha, a gente reproduz foneticamente alguma coisa através da leitura, né? Então, não há palavra sem som. É uma compreensão muito estranha da nossa cultura, não perceber essa sonoridade inerente e imanente às palavras. A poesia tem elementos fundamentais em comum com a música, como a sonoridade e a repetição. Nós fomos conversar com outros entendedores do assunto para saber um pouco mais sobre a relação entre música e poesia. Vamos conferir. A poesia, que a gente chama hoje de poesia, que é essa poesia publicada em livro, ela nasceu, como todo mundo sabe, como canção. Ela era originalmente canção, né? Lá no seu nascedor, no seu berço. E, de certo modo, ela permanece sendo um tipo de canção. Só que é uma canção que soa no silêncio. Por isso eu quero dizer que ela guarda a memória dessa sua origem. A questão é que o poema não é o resultado dos seus componentes, é muito mais do que isso. Mas um dos seus componentes é, de fato, o ritmo, e que talvez seja o elemento essencial, porque mesmo a imagem, né, eu falo de imagem poética, quando você junta palavras e forma uma imagem, quando Drummond diz tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, isso é uma imagem poética. Mas isso só funciona, isso só é emocionante, né, quando você lê tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. É porque você tem uma pausa entre tenho apenas duas mãos, entre isso e o sentimento. E quando você junta isso tudo, tenho apenas duas mãos, o fato... Ou seja, há muita coisa acontecendo aí ritmicamente. Então, na verdade, essa imagem, ela só funciona como esse arranjo de palavras porque isso está ritmicamente funcionando, entendeu? É ritmicamente expressivo. Junção de palavras sem o ritmo certo, não acontece nada. E agora é curioso, porque, então, sem dúvida, para o escritor, a principal arma é a palavra. Na poesia, então, justamente porque você usa menos palavras, ela ganha uma força. É uma relevância. Você que é um homem de narrativas e de tramas, que é a sua especialidade, quer dizer... Claro que para você a trama é a grande figura. Agora, na poesia, há poemas que suscitam na gente um estado de êxtase, às vezes, pela mera repetição de alguns fonemas. E aquilo lança o leitor, qualquer que ele seja, e cada um à sua maneira, para regiões misteriosíssimas da sensibilidade humana. Então, esse jogo... É porque é curioso. Eu, por exemplo... quando comecei a querer gostar de ler, até foi por literatura policial, então passei a escrever literatura policial e quando eu comecei a escrever, só me interessava a trama, ou seja, eu não pensava na linguagem, na força de cada palavra. E justamente quando eu passei a ler poesia, é que eu falei, não, peraí, beleza, eu ainda gosto da trama, como você disse, eu sou um sujeito de trama, mas eu também... Começou a enxergar essa outra dimensão. Claro, porque... Mas me parece que o ideal é enxergar as duas dimensões. O ideal é você ter William Shakespeare, é a perfeição, em que você tem uma trama maravilhosa contada com palavras que são extremamente nobres quando é preciso ter grandeza, são extremamente vulgares quando é preciso ter vulgaridade, são muito engraçadas quando é preciso ter humor. Então, é um camarada que domina todos os registros. Potentes, né? Potente em todos os registros. Então, esse é o escritor ideal. Você acha que Shakespeare ele é o autor que mais representa, digamos, a nossa complexidade assim, humana? Mais eficiente? Isso tem uma tese estranha lá daquele Harold Bloom, que é um professor, acho que ele é anglo-americano, não lembro se ele é nascido na Inglaterra, sei que dá aula nos Estados Unidos.
E ele diz que o Shakespeare, uma vez ele escreveu um livro que me pareceu ridículo, que dizia que o Shakespeare tinha inventado o ser humano moderno. Achei aquilo ridículo. Ganhei de presente da editora Isa Pessoa e botei no banheiro. O livro tinha uns 800 páginas. Rapaz, quando chegou na página 200, eu já estava acreditando na tese. Ele tinha dotado o ser humano de uma tal complexidade e você não tinha nenhum exemplo anterior dessa tal complexidade. Então, realmente, ele, se não inventou o ser humano moderno, ele ajudou poderosamente. Ajudou poderosamente. Então, e aqui tem o discurso do amor rasgado. Eu traduzi várias peças dele, nunca por iniciativa minha. Aliás, nunca por iniciativa minha, sempre por encomenda. Sempre sob encomenda. E aí, com a terceira encomenda que fazem, eu comecei a me interessar pelos sonetos dele, que são 154. E aí comecei a ler os sonetos, assim, de maneira obsessiva. E para quem nunca leu ou ouviu Shakespeare, você acha que tem que começar por onde? Assim, porque para os jovens que assistem o nosso programa... Olha, esse livro aí, por exemplo, é bilíngue, né? Então, é bom que você... Eu, por exemplo, comecei a ler Shakespeare em espanhol e português. Então, eu achava Shakespeare um cara muito esquisito em espanhol e português. Eu achava ele muito esquisito. Achava ele supervalorizado, confuso, mentalmente confuso, com uma sintaxe esquisita. Achava o Shakespeare muito esquisito. Aliás, a primeira vez que eu publiquei um Shakespeare bilíngue, a editora, eu tenho a impressão que não batia bem. Então, sabe o que ela fez? Ela botou o original numa página e a tradução atrás, ou vice-versa. Sei que você não tinha... Você não tinha como comparar. Porque a ideia de comparar é você poder... poder linha a linha ver o que está acontecendo. Claro. Mas, então, eu acho que... Imagina o desafio de traduzir, né? E aqui nós temos também 2 livros. Aqui são os Poemas Reunidos. Esse livro é de que ano? 2010. E esse aqui é O Subúrbio da Galáxia. Uma antologia de 2015. Tem um aí que foi pro aniversário da cidade. Quantos anos que a cidade fez? 450 anos? No Rio de Janeiro. Há algum tempo. Uns 3 anos, né? 3 anos, 2 ou 3 anos. O poema foi escrito para o negócio, ia ser um grande espetáculo, aí acabou o dinheiro. Acabou todo o dinheiro, como você sabe, da cidade do Rio de Janeiro. Acabou todo o dinheiro. Mas do Rio de Janeiro, especialmente. Do Rio de Janeiro está complicado. Rio de Janeiro acabou mais do que em outros lugares. Pois bem, chegou a hora agora do nosso quadro Dando a Letra aqui, é a hora em que o projeto de literatura que você tem entra no nosso programa. A gente sempre traz um projeto legal. Se você tem um projeto legal, entre em contato com a nossa produção aqui embaixo, que eles passam aqui no nosso programa. E a gente volta já, depois do intervalo. Me chamo Almir Salvatore e sou o apresentador do canal Contador de Histórias Reais. Esse canal é um canal que eu conto histórias de pessoas reais, eu entrevisto, e essas histórias elas têm a ver com a realidade, porque através dessas histórias eu trago a alegria, eu trago perspectiva de vida, eu trago informação. Então as pessoas que assistem esse canal são pessoas que se identificam com as histórias que eu conto através das minhas entrevistas. O meio que eu mais uso para conseguir as respostas que eu preciso é através de investigação. Eu investigo as pessoas e vou fazendo algumas perguntas, tateando e tentando moldar para que as pessoas consigam se abrir e trazer grandes respostas através das suas palavras de alegria, às vezes de tristeza, mas todas essas palavras, elas têm um significado, e esse significado eu quero passar para as pessoas que assistem o nosso canal, o Contador de Histórias Reais, que é um canal que é repleto de sentimentos humanos. O Trilha está de volta num papo sobre música e poesia com Geraldo Carneiro, mas antes a Cátia Navarro tem uma dica literária para você. Vamos conferir. O curitibano Paulo Leminski é muito conhecido pelos seus poemas, mas o que nem todo mundo sabe é que muitos deles viraram belas canções. Nesse livro aqui, Toda a Poesia, um livro de 2013, estão reunidos vários poemas de Paulo Leminski. E um dos poemas que a gente consegue lembrar é Luzes, que foi cantado por Arnaldo Antunes. Vagalumes numa nuvem de poeira de neon. O mesmo acontece com Promessas Demais, musicado por Leminski e Moraes Moreira, e que virou sucesso com Ney Matogrosso. Não precisava não acenar, não precisava não promessas demais. Ou Ver
Dura, poema de Leminski, que foi musicado por Caetano Veloso e que faz um alerta sobre a imposição sociocultural dos Estados Unidos sobre o Brasil. A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. Assim como Leminski, outros poetas também tiveram seus poemas virando belas canções. Nasceram poemas, cresceram músicas e a gente não consegue deixar de ouvir. Em termos mercadológicos, como é que você enxerga quando, por exemplo, a gente leva da música para a poesia? Ou seja, você compila... Eu tive uma experiência terrível com isso. Eu nunca tinha revelado, vou revelar pela primeira vez. Em 1976, 41 anos atrás, o editor Gastão de Holanda, de quem já falei hoje, me pediu para fazer uma antologia de um amigo nosso comum, que era Vinícius de Moraes, uma antologia das letras de Vinícius de Moraes. Aí eu, que sempre fui muito preguiçoso para pesquisa, chamei minha irmã, que é historiadora, e uma outra amiga historiadora, e começaram a compilar as letras de Vinícius. Quando chegamos a 200 letras, eu fui ler essas letras de fio a pavio, percebi que elas desmereciam, de certa maneira, a obra impressa anterior de Vinícius. Depois, quando se fez a obra completa, reunindo as canções e os poemas, e mais alguns artigos de jornal, ensaios, etc., a coisa ficou bem. Mas a publicação autônoma das letras do Vinícius, eu, por delicadeza, não fiz. Disse para o Gastão, olha, não vamos fazer, isso não fará bem para o Vinícius. Não, grande parte dessas letras, embora Vinícius seja um escritor, eu considero um dos... Se eu tiver que escalar a seleção... Podia estar no Nobel. A seleção da poesia brasileira, se tiver que escalar 11, eu escalo o Vinícius em algum lugar. Arranjo um lugar para ele, uma ponta esquerda, uma lateral esquerda, arranjo um lugar qualquer para ele. Fica no gol. Mas ele tem que entrar no time. Então, eu tenho um maior apreço por ele. Mas as letras, por mais que sejam extraordinárias, e por mais que fosse uma seleção, não faziam justiça ao refinamento literário do poeta Vinícius de Moraes, porque eram debitárias e eram oferendas que ele depunha diante do altar da música. Entendi. Então, por mais que fosse extraordinário... Era o momento dele. Assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso sem a música não se sustenta. E inúmeras outras, há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu nessa boca. Isso cantado é um deslumbramento. Isso impresso parece um bilhete de um adolescente. Claro. Entendeu? Quer dizer, então, é muito interessante. Perde a potência. Então, são áreas que têm regiões de imbricamento, de convergência, até de casamento total. Mas tem também áreas de total dissonância. Claro. Quem não se lembra da polêmica gerada quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura? Muitas vezes o mercado e os prêmios não fazem muita distinção entre poesia e as letras de música. Como será que os escritores veem esse fenômeno? Vamos ver. Ora, a relação entre música, no caso do Bob Dylan, e o mercado é uma relação um pouco complicada. Eu acho que a música funk que existe por aí é um exemplo dessa mistura entre o popular e o clássico. E se nós pegarmos o Bob Dylan, ele tem alguns poemas realmente sensacionais. Eu gosto até da música dele. Eu não censuraria o fato dele ter ganho, eu acho mais como um sintoma da modernidade. A modernidade está um pouco atrapalhada com os conceitos, né? com os gêneros, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sou inteiramente um entusiasta do Nobel para o Bob Dylan. Mesmo. E achei que foi uma espécie de culminância de uma coisa que se sabe, entendeu? Que é a qualidade poética, né? E, se quisermos, podemos dizer literária. Mas as canções não precisam desse auxílio, né? Chamar de literário. Mas vamos lá. A qualidade literária das canções. Esse Nobel é uma alegria, ele é o reconhecimento
da importância da canção no século XX, de como ela produziu artistas incríveis. E artistas que são artistas da música, que são artistas da palavra, que é o caso do Bob Dylan. E, Geraldo, eu queria que você comentasse justamente esse ponto, ou seja, o significado de dar um prêmio Nobel de Literatura por um músico. Olha, eu achei maravilhoso, achei extraordinário. Achei que tem tudo a ver com esse começo da sua conversa aqui, dos aedos lá da Ilíada, os aedos que criaram e difundiram os versos da Ilíada. Acho que o Dylan foi um dos escritores, uma das vozes. É muito engraçado, a gente usa a palavra voz. Quando a gente encontra um escritor bacana, a gente diz que ele tem uma voz específica. Isso até tecnicamente tem sentido, a palavra voz, e tem sentido metaforicamente também. Então, Dylan foi uma das maiores vozes do século XX. Voz que provocou mudanças na sociedade americana e no mundo, e provocou alguns fenômenos específicos também, muito peculiares. Então, acho que o Dylan é um grande Nobel. E acho que é curioso, por exemplo, que havia no Brasil, até na mesma cadeira que eu ocupo na Academia Brasileira de Letras, um rapaz chamado Manuel Bandeira, natural da cidade do Recife, e que fazia muitas letras de música e fala muito sobre elas numa espécie de texto autobiográfico que ele fez chamado Itinerário de Passágada, dentro do qual ele dedica 6 páginas à atividade de letrista, que ele considera, aliás, de lascar, como ele diz, que é dificílimo realmente você botar a palavra em cima das melodias dos outros. Mas Bandeira tinha uma peculiaridade. Raramente assinava o próprio nome, assinava Manduca Piá. Você vê que coisa interessante, já havia um letrista entronizado na Academia Brasileira de Letras desde os anos 50, 60, que era ninguém menos do que Manuel Bandeira. Então, a própria Academia Brasileira de Letras já tinha trazido para o seu convívio um grande letrista, Manduca Piá, Manuel Bandeira. E que autor brasileiro você acha que deveria ganhar um Nobel, por exemplo, de literatura? Muitos. Dos vivos? Dos que ainda podem ganhar? Muitos. Não, nem. Não sei dizer nomes, porque... essas coisas são tão acidentais também. E o Nobel depende muito da biografia. Um autor brasileiro que eu achei que ia ganhar o Nobel, o Jorge Amado parecia que ia ganhar o Nobel, o Ferreira Goulart parecia que ia ganhar o Nobel, mas tem sempre uma biografia, tem sempre algum acidente biográfico que faz com que a imagem desse autor se qualifique para... Assim como o Dylan, por exemplo. O Dylan foi um menestrel do planeta. Pô. Você ser um menestrel do planeta é você ser um aedo que está em todas as praças do mundo. Isso é uma maluquice total. Então, isso deu a ele uma originalidade que, por si só, já justifica. Mesmo que ele não fosse o grande poeta que ele é. Você leu os... Aliás, o texto do Dylan impresso é sensacional. Ganha, às vezes, mais potência que a música esconde. Ele canta muito mal. Eu acho a voz do Dylan horrível. Então, eu assisti a 2 shows do Dylan, fiquei horrorizado. A voz dele parece o Pato Donald, uma coisa lamentável. Então, o Dylan não tem nem aquele... Ele não é como Georges Brassens, como alguns cantautores franceses, cuja voz faz com que a música se torne ganha uma encantadora. Força. Não, pelo contrário, a voz do Dylan eu considero horrível. O violão do Dylan é medíocre. Então, o Dylan só vive por conta de uma força da palavra. Da voz, como você... de uma voz que não é a voz. É muito engraçado, que aí você dissocia completamente a voz da voz. E o que foi encomendado que está por vir por aí? Tem o filme do Kaká, que um novo capítulo do Deus é Brasileiro. Muito bom. Eu até estou contando porque ele já contou no jornal, senão eu seria obrigado a manter uma certa reserva, coisa que para mim é sempre difícil. Eu sou linguarudo, adoro falar as coisas que estou fazendo. Estou fazendo um poema longo também, um poema meio estranho. As coisas que eu escrevo em geral são mais pro, digamos, tragicômico. Estou fazendo um poema um pouco trágico pela primeira vez e longo. É mais trágico e menos cômico. Vai ser mais trágico. Estou fazendo uma ópera para uma cantora com quem fiz uma ópera este ano, Gabriela Geluda, que é uma soprano espetacular. Fizemos uma ópera para o CCBB esse ano. Ficou um mês e meio. Eu ia dizer um ano e meio, que para uma ópera ficar um mês e meio em cartaz é uma eternidade. Ficamos um mês e meio em cartaz aqui no CCBB. É uma cantora sensacional. Então, eu estou fazendo essas coisas. E você gosta dessas múltiplas... Adoro.
Tem alguma que você prefere? Entre roteirista, poeta? Não, eu prefiro variar. Prefiro que tenha muita coisa ao mesmo tempo, porque as coisas se potencializam. Se alimentam, você sente? Muito, se alimentam muito. Então, quanto mais trabalho tem, mais trabalho suscita dentro da gente. É um prazer. Querido, o papo está delicioso. Por mim, ficava aqui mais horas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. Espero que tenhamos tido um papo. Eu acho que tivemos. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença também. O papo foi incrível. Eu espero vocês na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.